Fala galera, hoje a gente vai estudar Êxodo capítulo 26. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Êxodo capítulo 26 apresenta pra gente mais detalhes da construção do tabernáculo. São detalhes que fica mais fácil se a gente conseguir visualizar, e é o que a gente vai fazer hoje. Vou colocar algumas imagens, alguns textos aqui para ajudar a gente a entender a construção do tabernáculo. Fala sobre o véu, as cortinas e as tábuas, e a gente consegue conectar Êxodo 26 com alguns outros textos da palavra para a gente ter uma compreensão um pouco mais ampla do que está sendo falado aqui. Então, é um capítulo que, sem ajuda nenhuma, é um pouco difícil de entender, mas eu espero que hoje a gente consiga deixar um pouco mais simples para todo mundo se conectar com o que está escrito aqui. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe algum dos nossos estudos com outras pessoas, ou o nosso devocional diário, ou o nosso podcast que tem conversas bem legais. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá para você comprar. O capítulo começa falando das cortinas e as tábuas, né? Nos versos 1 e 2 está escrito assim, ó. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados, e todas essas cortinas serão de uma medida. São detalhes bem específicos que vão sendo falados sobre as cortinas e também sobre as tábuas. Sobre as tábuas, fica até difícil da gente entender de tantos detalhes. Então eu queria ver com vocês aqui essa imagem. Essa imagem é uma imagem que está lá no blog também, e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma pausa no texto, né? Porque aqui eu fui colocando, eu não, né? É baseado no trabalho de outra pessoa, só dei uma melhorada na imagem. Cada versículo de Êxodo 26 e onde que ele se encaixava numa possível imagem aqui do que seria o tabernáculo. É muito difícil a gente falar explicitamente ou certamente como era cada parte do tabernáculo, porque existe um modelo que foi apresentado para Moisés que não foi nos apresentado. Então o texto diz isso, né? Aparentemente Deus mostrou ali um modelo para Moisés. Mas você nota aqui, ó, as barras de madeira, as barras do meio, o que ele chama aqui no texto da ARC de coiceiras, de bases de prata. Então eram várias tábuas de madeira que eram colocadas nessas bases de prata e ligadas com essas barras de madeira para dar sustentação para o tabernáculo. Além disso, em cada canto tinha aquelas tábuas para os cantos que a gente vê no versículo 23. Então isso formava toda a estrutura do tabernáculo. Por cima dessa estrutura iam aqueles panos que a gente viu descrito aqui. Importante a gente notar que existia uma diferença, uma separação entre o que é chamado de lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos, aí existem nomes diferentes. No lugar santíssimo, ou santo dos santos, existia ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que tinha os 2 querubins em cima do propiciatório, a gente falou isso no último vídeo, né? E, então, uma cortina que separava esses 2 ambientes, e para fora desse ambiente ali estava o candelabro e a mesa dos pães da proposição. Então isso dá para dar uma ideia mais ou menos de como era o tabernáculo. Se a gente for fazer uma comparação disso com outros textos da Bíblia, em Hebreus capítulo 8, dos versos 1 a 7, a gente aprende que esse tabernáculo que nós vemos aqui, de novo, essa imagem é só uma representação, a gente não sabe se era exatamente desse formato, me parece ser mais ou menos isso, mas que esse tabernáculo aqui, ele era um tabernáculo temporário, ele era algo que não era para ser para sempre, que os sacerdotes que ali trabalhavam era algo temporário, que os sacrifícios que eram feitos ali era algo temporário, e que tudo isso apontava para o sacrifício de Cristo. Então, Hebreus 8, dos versos 1 a 7, a gente lê isso, que tudo isso era temporário. Por quê? Porque se cumpre em Cristo a conclusão, né? Tem a conclusão, perdão, em Cristo de tudo isso que era temporário. Cristo é o nosso sumo sacerdote.
Cristo fez o sacrifício final e após o sacrifício de Cristo na cruz, nenhum outro sacrifício é necessário. Cristo derramou o seu sangue em favor dos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, melhor dizendo, e não existe mais a necessidade de que se derrame sangue para pagar os nossos pecados. O sacrifício final foi feito na cruz. E a partir dali, Deus passou a habitar através do Espírito Santo em nós. Lembra que a gente já falou disso, né? A presença de Deus na época do Êxodo estava ali no tabernáculo. Depois passou para o templo. Depois veio Jesus. E agora habita em nós através do Espírito Santo. Por isso que esse tabernáculo construído no Êxodo, que era um lugar ali de adoração, era um lugar de serviço, era um lugar de derramamento de sangue para propiciação dos pecados do povo, tudo isso era temporário e se cumpre em Cristo. A minha sugestão é, vai no blog, dá uma olhada com calma na imagem, vê cada um dos versículos e lê o texto de Hebreus, capítulo 8, dos versos 1 a 7, que está lá no blog também. Esse texto também deixei na descrição do vídeo, mas está lá no blog, tá bom? Para você poder entender com um pouco mais de propriedade tudo que está sendo falado aqui a respeito do tabernáculo. Além de dar detalhes sobre as tábuas e as cortinas, esse capítulo também traz alguns detalhes sobre o véu. E esse é bem importante, não que os outros não sejam, mas esse é ainda mais importante. No verso 33 está escrito assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então não sei se vocês lembram, né, na imagem que eu mostrei, qualquer coisa volta um pouquinho o vídeo, ou vai lá no blog, tinha essa cortina que separava o lugar santo, o santuário, do lugar santíssimo, ou santo dos santos. Aí vai depender da tradução ou da maneira como você está acostumado a ouvir. E essa separação era chamada de véu, né? Então, esse véu era pendurado para separar esses dois lugares. Lembra que a Arca da Aliança guardava ou tinha ali a presença de Deus, né? A presença de Deus vinha sobre a Arca da Aliança. Então esse véu era necessário para separar o lugar da presença de Deus do lugar onde os sacerdotes poderiam entrar. Veja, um sacerdote poderia entrar também na presença de Deus, ali na Arca da Aliança, né? no lugar santíssimo. Mas ele precisava de toda uma preparação. Então esse véu protegia o sacerdote e também o lembrava de que para entrar na presença de Deus era necessário que ele se purificasse, que ele estivesse santificado, pois do contrário ele morreria. A santidade de Deus, a presença de Deus era tão intensa que se ele entrasse ali em pecado, ele morreria. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação, porque existem diversas maneiras de se interpretar esse texto, mas a melhor delas, na minha opinião, é quando a gente compara esse texto com Marcos 15, dos versos 36 a 39. Esse eu não vou colocar na tela, mas eu vou ler. Está escrito assim, ó, Marcos, capítulo 15, dos versos 36 a 39. Está aqui na descrição do vídeo e também está lá no blog, tá? Está escrito assim: E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, no momento onde Jesus está na cruz, e no momento onde ele finalmente entrega a sua vida, o véu do templo se rasga. O que era o véu do templo? Era não exatamente, né, mas era a mesma ideia do véu do tabernáculo. Lembra? O tabernáculo funcionou enquanto o povo estava peregrinando até a Terra Prometida. Num determinado momento da história do povo de Israel, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, constrói um templo para o Senhor. Nesse templo existia também essa mesma estrutura de lugar santo e santo dos santos, certo? E o véu separava. Era uma estrutura muito similar. Uma estrutura que não era mais móvel, similar. Esse templo é destruído, o templo é reconstruído em Jerusalém, e é o templo que as pessoas vão ali na época de Jesus, tá? Quando Jesus morre na cruz,
esse véu que separava o lugar santíssimo do santuário, do lugar santo, ele se rasga. E o que isso significa? Isso significa que naquele momento onde Cristo entrega a sua vida, paga o preço dos nossos pecados, nós passamos a ter livre acesso à presença de Deus. Não é mais necessário que isso aconteça apenas através do sumo sacerdote. Não é mais necessário que nós tenhamos alguma pessoa entre nós e Deus. Nós podemos entrar na presença do Senhor e temos livre acesso a Ele, porque o véu do templo se rasgou, e o véu do templo se rasga porque Cristo pagou definitivamente o preço dos nossos pecados. Então hoje nós temos livre acesso ao Pai, e a presença de Deus já não habita mais apenas no lugar santíssimo, habita em nós através do Espírito Santo. É por isso que entender a construção do tabernáculo aqui em Êxodo 26 é importante, porque a gente consegue conectar essas instruções, esse texto, esse conhecimento com textos do Novo Testamento, com Jesus, com a morte de Cristo, com a realidade do que Cristo fez na cruz por nós, porque tudo isso está ligado. Se a gente tenta entender Êxodo 26, olhando só para Êxodo 26, por mais que a gente tenha ali um modelo provável do tabernáculo, fica um entendimento incompleto. A gente precisa conectar esse texto com os outros textos da palavra, porque isso aqui está apontando para o sacrifício de Cristo na cruz, que pagou o preço dos nossos pecados. Esse texto aqui aponta para Cristo. O que ele fez está totalmente conectado com o tabernáculo e com o templo que é construído. Jesus nos concedeu livre acesso ao Pai. Não é mais necessário o véu. Não é mais necessário. A presença de Deus não está mais na arca da aliança. A presença de Deus está em nós através do Espírito Santo. E isso só é possível porque nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Por isso que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É isso, pessoal. Então, é preciso que a gente entenda Êxodo 26 verdadeiramente. Eu sei que quando você lê Êxodo 26 não parece ser um capítulo muito interessante, mas é preciso que a gente entenda ele olhando para o Novo Testamento, olhando para o que Cristo fez. Espero realmente que essa nossa conversa aqui tenha conseguido tirar algumas das suas dúvidas e te dado um entendimento um pouco mais completo de como era o tabernáculo, porque é muito interessante conhecer como era o tabernáculo, mas principalmente da conexão desse texto com o Novo Testamento, tá bom? É isso. Eu tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom, eu te adoro porque o Senhor é santo, maravilhoso, justo, fiel, verdadeiro. Tu és o Deus perfeito, Pai. Só de pensar que a tua palavra foi escrita ao longo de vários e vários séculos e todos esses textos se conectam de uma maneira tão perfeita, eu me sinto obrigado a te adorar, Senhor, porque toda a sua criação é maravilhosa. A história do seu povo é incrível. Eu te agradeço então pela palavra, eu te agradeço por esse momento que nós tivemos aqui. Peço, Pai, perdoa os nossos pecados, da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas, tem misericórdia de nós. E eu oro pedindo que o Senhor nos abençoe, nos dê cada dia mais entendimento da Tua Palavra, que nós possamos todos os dias meditar na Tua Palavra e crescermos, nos alinharmos com a Tua vontade. Abençoa cada pessoa que esteve aqui conosco hoje, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. É isso, pessoal. Logo a gente tem Êxodo 27, Êxodo tem 40 capítulos, né? Dentro em breve a gente já termina aí o estudo de Êxodo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.